E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa existência, a nossa vida. Para a gente pensar um pouco, quando nós morrermos, quando nós deixarmos de viver, tá lá, estamos lá no velório, é o nosso velório. Pelo que nós seremos lembrados? Qual será o monumento que nós construímos no fim da nossa vida humana, material, terrena? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora para vocês. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, pegue seu café e senta aqui na minha frente que nós vamos começar um pouquinho. Então, vamos lá. Se nós pararmos para perceber, para reparar um pouquinho na nossa vida, nós sempre teremos alguns ícones na história da humanidade que tem um marco, que tem um retrato daquilo que ele é. Mas, na verdade, esse retrato, ele é imprimido, ele se torna real a partir das atitudes daquela pessoa. Por exemplo, você pega Ayrton Senna. Você tem um retrato dele por algumas obras dele. Você pega a vida dos santos. Você tem um retrato dos santos pelas obras daqueles caras, daquelas mulheres que se dedicaram a Madre Teresa de Calcutá. Qual é o retrato de Madre Teresa de Calcutá? Uma veinha que ajuda gente de todo tipo. Uma veinha que ajuda as pessoas que estão ali necessitadas. Então, a gente precisa começar a reparar o seguinte: todos nós, ao deixarmos esta vida, ao deixarmos este mundo material, ao deixarmos este mundo que nós vivemos, este mundo terreno, nós seremos marcados por algo. Nós seremos marcados por algo. Qual é esse algo que nós seremos marcados? Pelo que nós seremos lembrados? É isso que nós estamos querendo convidar vocês a pensarem. Por quê? Se hoje for o dia da nossa despedida terrena, se hoje for o dia, nós seremos lembrados por aquilo que nós gostaríamos? Nós seremos lembrados por aquilo que nós gostaríamos de ser lembrados? Ou nós seremos lembrados por qualquer besteira, por qualquer coisa, por ser o pegador, por ser o bebedor, por ser o cara que mais vira, por ser o cara que mais faz festa, por ser o cara que mais ganha dinheiro, por ser o cara... Pelo que nós seremos lembrados? Eu quero que nós façamos uma anamnese, uma análise de nossa vida até hoje. Até hoje. Essa é a primeira parte. Então, vamos lá. A nossa vida, nós vamos construindo o nosso castelo, ou o nosso monumento, o monumento da nossa existência, a partir daquilo que nós fazemos. E para adentrar mais nisso, eu queria contar uma fábula que pode nortear e vai nortear a nossa conversa de hoje. Certa vez o prefeito de uma cidade contratou aqueles caras que lapida pedra e faz arte na pedra, esqueci o nome desse cara, a profissão dele, um escultor. Ele contratou um escultor para esculpir uma pedra, que ele comprou, uma pedra bruta, grande, que ele comprou e botou no centro da cidade, na praça central da cidade. E ele deu ao escultor a seguinte missão: faça uma bela obra de arte. O que quiser, mas faça uma bela obra. Ele deixou o escultor totalmente livre, mas ele exigia que fosse bem feito, somente. E o escultor foi lá no primeiro dia, pegou sua entalhadeira, seu martelinho e começou a bater naquela pedra, a bater naquela pedra, a bater naquela pedra. E naquela praça tem um campinho de futebol onde as crianças jogavam bola todas as tardes. E um dos pirralhos começou a observar que toda tarde ia lá um cara de meia idade martelar uma pedra com uma entalhadeira e um martelozinho, tirar lascas da pedra, todo dia. Com o passar do tempo, aquela criança foi percebendo que aquela pedra começava a tomar uma forma conhecida por ela, conhecida pela criança. A criança olhava para a pedra e dizia: caramba, essa imagem me é familiar. E a cada dia ele ia lá, entalhando, esculpindo, até que aparece na pedra um belo cavalo.
né? O cavalo de Dom Pedro, nas margens do Ipiranga, né? Um belo cavalo. Ele esculpiu um cavalo belíssimo, né? Um cavalo belíssimo. E a criança olhou e ficou encantada com aquele cavalo. Correu no escultor e disse: moço, como é que o senhor sabia que tinha um cavalo dentro desta pedra? Quer dizer, a criança ficou espantada como aquele cara descobriu que dentro daquela pedra bruta existia um cavalo. Mas a pergunta é, existia um cavalo naquela pedra bruta? Nós sabemos naturalmente que não, ao mesmo tempo que sim. Ora, se não existisse, nunca que ia aparecer um cavalo dentro daquela pedra. Mas era um cavalo em si que havia ali? Era um cavalo em si? Não, mas era. Calma que a gente vai entender. Esse cara poderia fazer um rinoceronte? Poderia. Esse cara poderia fazer uma bela mulher? Poderia. Esse cara poderia fazer um banco de praça com velhos conversando entre si? Poderia. Esse cara poderia fazer um busto de alguém que ele admirava? Poderia. Poderia. Mas ele não fez. Ele fez o cavalo. E aqui entram duas coisas. Entram duas perspectivas que eu quero conversar com vocês para a gente compreender e analisar o que é que nós estamos fazendo na nossa vida e se estamos fazendo o que devemos. Veja bem, venha comigo. O cara esculpiu um cavalo porque, na verdade, ele é convocado para fazer algo belíssimo. Então, ele não podia fazer qualquer coisa. Então, para ele, o cavalo era a realização, aquele cavalo imponente era a realização de um dever. Eu devo fazer a figura mais bela que eu consigo. E a figura mais bela que eu consigo é um cavalo, não um sapo ou um rinoceronte. É um cavalo. Se nós entendermos isso, nós entenderemos o seguinte: eu, Daniel, você que está aqui na minha frente me assistindo, você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode escolher qualquer coisa. Você tem de escolher uma coisa só e bater nisso até o fim. Bater nisso até o fim. No segundo período de psicologia, eu olhei para aquele curso bagunçado, muito ruim, que não me ensinava nada de bom. Era um curso muito fraco, né? Era numa UF, numa universidade federal, mas um curso fraquíssimo. Eu disse, irmão, que curso ruim. E eu comecei a pensar em outras soluções, em outras saídas. Cheguei a fazer outro vestibular. Mas eu não podia fazer outra coisa. Eu tenho que fazer aquilo. Eu não podia abrir mão. Se eu começo a abrir mão, porque algo não está satisfatório, algo não está bom, algo não está do meu agrado, eu começo a não ser ninguém. Eu começo a ser qualquer coisa e assim eu começo a não ser ninguém. Ora, tinha na minha turma uma pessoa que estava no 8º curso superior. Por quê? Porque ele sempre que se desagradava com algo, ele mudava. Até hoje, ele não tem formação nenhuma. E é um cara com alguma inteligência. Alguma, não muito, mas alguma inteligência. Mas ele não parava, ele não conseguia terminar nada. E aqui está o ponto, né? Pelo que nós queremos ser lembrados. Então, nós seremos lembrados por aquilo que nós escolhemos fazer e fazemos até o fim, independente do que aconteça. Nós batemos nisso, nós firmamos isso, nós mergulhamos nisso. E se nós não mergulharmos nisso, nós vamos transformar a nossa história, a nossa vida, a nossa autobiografia em um livro com páginas que não têm conexão. Na primeira página eu falo de uma coisa, na segunda eu falo de outra realidade, na terceira eu falo de outra realidade. Por quê? Porque eu fui abrindo mão das minhas realidades, procurando sem ser nada. Quer dizer, eu só existo, eu só transformo a minha vida em um monumento, em um castelo, em um monumento que vale a pena ser contemplado quando eu escolho algo e eu bato naquele algo até o fim da minha vida. Eu insisto naquilo. Ora, se eu casei, eu preciso fazer deste casamento um monumento. Eu não posso desistir mais. Eu não posso mais. Daniel, esse casamento dá particularidades.
particularidades. A regra é, se eu escolhi casar, eu não fui obrigado a casar, ninguém botou uma arma na minha cabeça, eu não casei porque minha esposa estava grávida, eu não casei porque, não tenho o que fazer, vou casar. Não, eu não casei por nada disso, eu casei sabendo o que eu estava fazendo. Eu casei. Então, eu vou até o fim com esta porcaria. Esteja mal, esteja bom, eu vou até o fim. Eu tenho que fazer dar certo. E a minha vida só vai ser um monumento se eu fizer isto dar certo. Nesse sentido, não existe outra figura para mim dentro daquela pedra, senão um cavalo, senão um casamento com esta mulher e não com outra. Por quê? Porque a vida, o monumento da minha vida, da minha existência, só aparece para o mundo, só aparece no dia da minha morte, se eu me mantive fiel àquele compromisso que eu escolhi certo dia. Então eu não posso sair abrindo mão dos meus deveres porque eu acho que não está legal, eu acho que não está tão agradável, eu acho que não está tão bom. Problema teu, se lascou, se lasque, se ferre, mas a vida consiste em eu construir aquela merda. Ora, pensa nas pirâmides do Egito, cacete. Pensa naquelas pirâmides, como é que aquela bosta foi construída? Como é que aquela porcaria foi construída? Com um trabalho do cacete. Né? Não tinha um guindaste para pegar aquelas merdas, aqueles blocos de pedra pesado pra cacete e botando, empilhando em cima do outro. Não, aquilo foi para lascar, que trabalho do cacete. Por isso que é um monumento, entende? Por isso que é um monumento. A igreja lá da França que pegou fogo, né? A igreja de Notre Dame que pegou fogo, aquela bexiga lá, foi um chororô, foi uma lamentação. Por quê? Porque, meu amigo, era um monumento. Como é que aquela igreja foi realizada, foi feita, foi construída? Como é que foi feita? Assim, hoje em dia, o cara quer fazer igreja, o cara contrata uma empreiteira, bota dinheiro, 3 meses, tá ali, uma igreja feia, mas erguida. Notre Dame foi construída como? As pessoas se juntaram, não tinham dinheiro para mandar fazer, e as pessoas da redondeza, as pessoas da comunidade iam construindo isso. E a partir do momento que eles perceberam que precisava, eles iam atrás de produzir o seu material. Por exemplo, o teto da igreja foi todo feito em madeira. Coisa linda. É uma pena que acabou, coisa linda. Daniel, tá, e o que é que tem? O que é que tem? Que a madeira usada não existia de forma fácil na época. Era cara demais. O que foi que a comunidade fez? Plantou a árvore para depois pegar a madeira. Quer dizer, eu não lembro agora qual era a madeira, mas, meu amigo, foram 40 anos de espera para a árvore plantada crescer, para depois ser cortada. Mais um bocado de tempo para a árvore, né, curar e ficar num ponto, né, satisfatório, no ponto ideal de ser utilizada no teto. Mais 30 anos, pelo menos. Quer dizer, e depois um paiol de anos. Quer dizer, só o teto levou mais de 100 anos para ser construído, porque eles foram para o plantio. Eles não podiam escolher outra coisa. Eles escolheram aquilo. E, na verdade, aquela igreja é um monumento da vida daquela comunidade. É um monumento da vida daquela comunidade. Daniel, então lascou, porque pegou fogo e acabou, destruiu. Não, nunca mais será apagada. Notre Dame nunca mais deixará de existir na memória e na vida das pessoas. Ela estará para sempre. É essa vida que a gente precisa saborear. É essa vida que nós precisamos saborear. A vida uma vida construída num dever laboral, né, entregue, decidido, né, laborioso de fato, assim, oneroso, porque a vida está aqui, nesse esculpir, dia após dia, a minha existência, o monumento da minha vida. Nós não podemos, meus amigos, nós não podemos escolher qualquer coisa, nós não podemos mudar de escolha como quem troca de roupa. A roupa é para ser trocada todo dia, senão você fica podre, pior do que um mendigo fedendo. Mas a vida não é isso. O monumento da minha existência só existirá se eu abraçar aquilo para o qual eu decidi viver, pelo que eu decidi viver, para que eu decidi viver e me consumir naquilo até o fim. Eu não posso abrir mão das coisas. Quer dizer, pelo que tu quer ser lembrado? Pergunta lá do começo. Pelo que você quer ser lembrado?
Você quer ser lembrado pela pessoa que não tenha constância na vida, saia mudando de galho em galho, pulando de galho em galho? Né? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes tem um legado maravilhoso, né? Poético e musical. Mas quem lembra de Vinícius como um bom marido? Ninguém. Né? Ninguém. Tem poemas maravilhosos sobre amor. Tem músicas maravilhosas sobre amor. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar, beleza. Quantas mulheres ele teve? Um paiol de mulher. Quer dizer, ele poderia ter sido um monumento maior. Não foi por quê? Porque saiu mudando. Mudou demais de mulher. Então, a música é belíssima, mas ela não é verdade na vida dele. Compreende? Então, é isso que eu quero convocar vocês hoje. Aquele escultor que esculpiu o cavalo não podia, embora ele pudesse tirar qualquer coisa daquela pedra, embora, inclusive nada, mas ele não podia fazer outra coisa senão um cavalo. Nós não podemos fazer qualquer coisa da nossa vida. Nós só podemos fazer uma coisa. Uma coisa. Eu só posso ser marido dessa esposa. Eu só posso ser psicólogo. Eu só posso ser amigo do cara dessa forma. Eu não posso escolher um monte de coisa. Daniel, já foram 3 coisas. Não, é uma coisa em cada. Quer dizer, se eu sou esposo, tem que ser o esposo, o melhor esposo com esta mulher até a minha morte. Se eu sou psicólogo, tenho que ser o melhor psicólogo e me dedicar até a minha morte. É aqui que a nossa vida ganha um contorno monumental. É aqui que a nossa vida ganha um contorno monumental. Isso é o que faz a minha vida valer a pena. Isso é o que faz a minha vida ter sabor. Isso é o que faz a minha vida ter constância. Isso é o que faz a minha vida ser um monumento. Então, meus amados, pensem bem, façam uma reflexão. Façam uma reflexão. Pelo que você quer ser lembrado? Então, pense nisso. Aprofunde isso. E me acompanhe nos próximos vídeos, porque eu darei continuidade a essa coisa em outros vídeos mais adiante, nas próximas semanas. Não será uma sequência, mas eu voltarei a esse tema para completar o que nós começamos a falar hoje. Mas a primeira coisa que eu quero falar é pelo que você quer ser lembrado. Então comece a refletir. O que danado tu tem feito na tua vida? E se hoje é o último dia, que memória vão ecoar de ti? Que memória vão ecoar de ti? Lá, quando estiver lá, moribundo num caixão com as moscas comendo. Tá ok? Então, fica comigo, dá um like aí, manda esse vídeo para outras pessoas e até a próxima semana. Um abraço, tchau!